É saúde. Tá na mídia. É saúde na mídia. Começando mais um episódio inédito, amiga. É isso aí, mais um episódio para você e hoje vamos falar sobre motivação. Você se sente motivado no seu trabalho? O assunto é sério. Às vezes a gente reclama tanto de atendimento, mas será que o profissional ele tem um treinamento correto para fazer sua atividade bem? Isso mesmo, vamos falar sobre produtividade, treinamento, motivação. A gente recebe hoje Fábio Lavareda, ele é consultor de recursos humanos e especialista em neurociência e comportamento. Seja bem-vindo ao Saúde na Mídia, Fábio, é um prazer recebê-lo por aqui. Obrigado, prazer é todo meu. E vamos falar sobre esse assunto. Quando a gente fala sobre motivação, sobre manter os funcionários animados, com bem-estar, um ambiente saudável da empresa, a gente pensa em saúde mental, a gente pensa em produtividade, mas será que o treinamento e a capacitação, elas precisam chegar antes para que a motivação venha depois? Olha, não necessariamente nesse sentido, né? Porque a motivação ela é interna. A pessoa ela produz de dentro para fora. O treinamento é um incentivador, onde as informações chegam de fora para dentro. Então, dependendo da formação, da produção desse treinamento, ele pode ou não gerar essa motivação. Então, vai depender muito de como que você formata isso, qual o objetivo do treinamento e se você identificou o teu público, esse público que está sendo treinado, quais as necessidades que existem, para que você possa ser mais assertivo no treinamento. O ideal é que o profissional vá à empresa para entender que tipo de treinamento é necessário para aquele colaborador? Sim, sempre que possível, o consultor, quando ele vai ofertar, ele precisa entender, fazer um levantamento dessa necessidade. Muitas empresas elas já chegam com a demanda delas, então a gente sempre também tenta entender se elas fizeram esse dever de casa, se levantaram essa necessidade, se estão conseguindo identificar realmente os pontos de melhoria. E aí a gente consegue trabalhar com base nesse release, né, desse entendimento da empresa. Mas o ideal sempre é que a gente mesmo assim faça um aprofundamento para saber se realmente é aquilo que está sendo preciso. Quando a gente fala sobre neurociência, sobre esse comportamento humano, a gente está num grupo, quando você trabalha com empresas, né, sendo consultor de recursos humanos, trabalhando com empresas, a gente vê um grupo muito grande. Como ver o indivíduo dentro daquele grupo gigantesco de vários, centenas de colaboradores e como fazer aquele indivíduo colocar as suas personalidades, né, o seu melhor naquela desempenho daquela função? Bem, primeiro nós precisamos entender a neurociência. Tá? A neurociência, quando ela estuda o comportamento, ela estuda vários fatores que vão gerar motivação ou vão gerar sentimentos indesejados. Para que a gente possa ter essa informação, a gente precisa aprofundar no indivíduo especificamente. Então, e aí, como você falou, são vários indivíduos dentro de uma organização. Então, para a gente fazer isso, nós precisamos aplicar ferramentas comportamentais, técnicas de aprofundamento, feedback. O líder, ele é ponto fundamental, porque ele precisa conhecer a sua equipe, conhecer cada indivíduo, suas dores, suas alegrias, suas motivações, que aí, através dessas informações, a gente pode chegar mais próximo do ideal desse treinamento. É claro que nem toda vez a gente consegue isso. E a gente precisa utilizar técnicas de neurociência, né, de comportamento, para tentar atingir a todos, mesmo não conhecendo. Como que a gente faz isso? Existe no estudo do comportamento os sistemas sensoriais, que são que é a porta de entrada de informação para o ser humano, né, que é o paladar, o olfato, o tato, a visão, a audição. E alguns estudos mostram que cada indivíduo tem um modelo de trabalhar a informação, né? Se é uma pessoa que ele é mais visual, então no treinamento você não pode deixar de passar imagens, né? Fazer com que ele visualize situações acontecendo para gerar sinapses neurais, que são as comunicações neurais que geram essa motivação. Se é mais auditivo, então você usar bastante a fala, fazer também ele ouvir, né? Imaginar ouvindo alguma coisa. E assim cada um a gente tenta abraçar ali, entender cada um, ou pelo menos tentar chegar até eles através desses sistemas sensoriais. E quais são os principais indicadores, sinais para se definir um programa de treinamento para aquela empresa? Muito boa pergunta. Primeiro, existem ferramentas de gestão de pessoas
que são necessárias nas empresas. Uma delas é a pesquisa de clima, saber como que os empregados estão se sentindo. Então, ter uma visão geral da empresa, de motivação, de satisfação. Segundo, nós temos hoje em dia, a gente fala muito da cultura organizacional. E existem pesquisas como essa de clima, que geralmente se faz 1 ou 2 vezes ao ano. A de cultura, ela é indicada que se faça semanal. Por que semanal? Porque a cada semana existe um comportamento, existe um sentimento acontecendo. Através dessas pesquisas, desses documentos, a gente consegue ter ali gráficos, indicadores, que nos levam a tentar entender o caminho mais apropriado. Além disso, como eu já falei, o feedback, que o líder precisa ter sempre com o seu liderado, que a gente chama de conversa one-on-one, né? Um para um ali, muito falado hoje, que é você ter essa aproximação sempre. Você juntando essas ferramentas e tentando entender os indivíduos que estão trazendo esses números dentro dos indicadores, você consegue fazer treinamentos geral para todos, e aí muitas vezes você consegue identificar pontual. E você consegue trabalhar com ferramentas como coach, programação neurolinguística e outras ferramentas, outras técnicas de mercado hoje para falar com aquela pessoa especificamente. Isso independente do tamanho da empresa, seja uma empresa menor, com poucos colaboradores, ou uma empresa maior? Sim, independente. Quanto menor, até mais fácil. Você consegue identificar. Mas as ferramentas, os sinais, os indicadores que a Karina perguntou são os mesmos. Você segue o mesmo protocolo para depois aplicar, seja pequeno grupo ou um grande grupo. E você tem exemplos para a gente, Fábio, de aplicações que você fez, de treinamentos que você fez, de como que mudou, como é que era aquele ambiente, o que aconteceu para a gente mostrar esse resultado? Como é que é mensurado esse resultado também para o empregador? Você faz consultoria do IDVH, né? O IDVH, que é um parceiro nosso também. Como é que funciona, por exemplo, lá no IDVH, fazendo essa consultoria de recursos humanos? Atualmente nós estamos com um programa de liderança, onde nós estamos trabalhando a liderança. Por quê? Vamos falar de... Quando a gente fala de bem-estar, quando a gente fala de satisfação, de motivação, sem a liderança isso não é possível. Por quê? Porque as pessoas elas são guiadas por alguém. Eu costumo dizer que o líder não é quem tem o cargo, mas é aquelas pessoas que têm seguidores. Então, quando as pessoas te seguem, você passa a ser um exemplo, você passa a ser um modelo a ser copiado, você precisa, como líder, ter esse envolvimento. Então, nós iniciamos com um programa de liderança, onde nesse programa nós estamos são 6 módulos, cada módulo um tema, e cada tema desse ele é pensado de acordo com a situação do próprio IDVH. Então, cada empresa vai ter a sua situação, porém os módulos eles podem ser os mesmos, só que precisa falar de forma separada. Estamos nesse momento com nessa parte. Qual é a próxima fase? É a gente fazer um trabalho de avaliação de desempenho. Ver como ficou o desempenho desses líderes. E quando a gente avalia o líder através de quê? Dos resultados e dos seus liderados. E aí a gente começa a entender se está surtindo efeito, né? E aí entra as pesquisas de cultura, de clima, que lá é perguntado sobre o líder, sobre como a pessoa está. E como que você está hoje na empresa, também o que impacta bastante é como que essa liderança está fazendo essa condução das pessoas. Então, lá no IDVH especificamente, nós estamos nesse momento treinando os líderes para chegar no resultado, para começar a medir, na verdade. A medir esse resultado. E em relação a esses exemplos, né, de sucesso em outras empresas também, que você já desempenhou vamos dizer assim, esse treinamento completo, o que você pode dizer para a gente de mensuração de resultados e de como é que ficou o antes e o depois? Bem, o antes é aquele momento que você não tem a certeza ainda, sabe que os números não estão bons. Então, nós tivemos empresas que começaram com o resultado ali, me chamaram para conversar e vimos que os resultados operacionais não estavam atendendo às necessidades da empresa. Vamos pensar numa empresa, se a gente falar numa empresa de varejo como franquia, você tem todo um cálculo ali de resultado para que você consiga pagar as custas da franquia e se manter no mercado. Então, quando a gente primeiro perceber esses números, se estão acontecendo, porque quem faz número de venda é o vendedor que tem uma motivação, que tem um sentimento ali. Então, se não está indo bem, um dos fatores é essa motivação. Então, a gente treinou já, a equipe de liderança vem treinando também em outras empresas, e esses números começam a melhorar. Porque a gente precisa identificar, Amanda, que a gente tem uma coisa chamada cultura organizacional. Essa cultura,
ela que vai medir quem é que você vai contratar, quem você vai promover, quais as ações que você precisa implantar e quem você tem que demitir, inclusive. É uma palavra que dói um pouquinho às vezes, mas ela precisa ser dita. É necessária. Porque não é que às vezes a pessoa não é um bom funcionário, mas talvez não seja um bom funcionário para aquela empresa. E quando a gente identifica isso dentro da cultura, e o treinamento, quando ele vai acontecendo, a gente começa a fazer com que os gestores pensem nisso. Começa a visualizar seus colaboradores e cada um na sua individualidade. E aí os números começam a melhorar, porque eu começo a tomar decisões de quem vai continuar, quem não vai. Quem tem que ter uma visão diferente, um cuidado maior. Agora é muito importante, Fábio, assim, a empresa se conscientizar que ela precisa estar aprimorando treinamentos, aprimorando seu funcionário. E geralmente as empresas olham isso também como custo. Né? O que você tem a dizer? Qual é o meio termo que empresas, vamos dizer, pequenas, que não têm essa cultura de treinar funcionário, por onde começar? Boa pergunta. Eu acho que um início para essas empresas, primeiro elas buscarem as redes sociais. Hoje a gente fala muito do microtreinamento e está gratuito aí. Nós temos várias pessoas, especialistas aí, fazendo conteúdo nas redes sociais e ali você consegue tirar muitos insights de melhoria. Então, quando você identifica aqueles conteúdos que vão agregar para o teu negócio, você consegue orientar seu colaborador a buscar o autoconhecimento, que é ele começar a buscar isso também. Você diz, olha, tem isso, tem essa pessoa, tem esse tema, comece a buscar. Então, você não precisa, em todo momento, investir dinheiro, mas vai investir o tempo. Né? O tempo do líder para ele conhecer, buscar essas ferramentas, no YouTube está cheio de coisa legal. Então, você buscar ali e indicar para os seus colaboradores. Então, tem como você fazer programas baratos. Né? Agora, você tem que ter a atitude de fazer isso. Muito líder não quer investir esse tempo. Ele acha que o empregado tem que dar resultado a qualquer custo, só cobra número e esquece que ali atrás tem um ser humano, que é o que a gente fala da empatia, que muita gente fala assim, a empatia é se colocar no lugar do outro. Não, eu não consigo me colocar no lugar de ninguém. Cada um tem o seu sentimento. A empatia é você entender que existe um ser humano do outro lado e que tem sentimentos, que você precisa acolher dentro da sua realidade. Então, quando o líder entende isso, ele começa a orientar de forma melhor. Ele começa a porque se o líder não faz isso, ele está faltando treinamento para o próprio líder. Você imagina só um líder que não trata bem os seus funcionários e quer que um funcionário trate bem o seu cliente, E a gente né? percebe isso dia a dia. E aí quando a gente fala disso de investimento, como a Karina falou, a gente tem que pensar que às vezes é muito mais caro você demitir e começar uma pessoa do zero do que você investir num treinamento motivacional, em algo que aquela pessoa sinta-se acolhida e um bem-estar naquele ambiente corporativo. Eu costumo dizer que treinamento motivacional, por exemplo, ele é válido, tá? Mas o mais importante do que o treinamento é o recrutamento. Eu falo muito assim que treinamento não substitui recrutamento. Recrutou mal, você vai investir e não vai adiantar. Se for técnica, ok. Se for comportamento, depende muito do indivíduo. Então você vai investir sem saber se o outro quer. Tá? Então o ideal é que você tenha uma boa cultura desenhada, um código de cultura que te traga clareza sobre a tua empresa, teus valores, missão, visão. E no momento de um recrutamento, de buscar o profissional, tentar trazer o mais próximo da tua cultura. Porque aí você vai reduzir ali o erro de comportamento e se precisar treinar o técnico, aí sim, aí você vai para o treinamento. E quando a gente fala desse treinamento, né, quando você investe num treinamento organizacional, nesse bem-estar, a gente também pensa nessa sustentabilidade a longo prazo, daquele efeito do treinamento. Como que a gente pode dizer e ter um resultado mais a longo prazo daquele treinamento que foi colocado dentro daquela corporação? Primeiro, mais uma vez, o líder está dentro desse processo. O líder precisa acompanhar a evolução desses resultados. Ao acompanhar essa evolução, ele consegue identificar se está caindo, se não está, e propor ali uma revisão do treinamento, fazer um trabalho de mentoria do próprio líder para o seu liderado. Porque assim, vamos pensar que, teoricamente, né, o líder ele sabe mais sobre aquele tema, pelo menos da parte de comportamento, os objetivos. Então ele é a pessoa mais adequada de orientar, de mentorar o seu liderado. Então é uma das formas de você renovar aquele conhecimento. É ter esse feedback contínuo, Fábio. Feedback contínuo. Voltamos lá
na avaliação de desempenho. Se você faz uma avaliação e vê que aquele resultado não foi legal, mas você já treinou, então você precisa reforçar, né? Então você tem várias ferramentas hoje em dia de fazer isso. O importante é não deixar de fazer, né? Porque muitas empresas começam, dão um treinamento achando que agora resolveu a vida. Pronto. Aí, acha que é o único, acabou e não mantém aquilo. Não mantém. O ideal seria um programa especializado, né, de treinamento para aquela equipe. E aí quando a gente fala da neurociência, quando a gente fala de treinamento adequado, quando a gente fala de revisão, de programa de treinamento, a gente tem que ter saídas para cortar um padrão. Porque quando a gente fala de sala de aula, a andragogia, ela muito tem a pedagogia, que é da criança, né? A andragogia, que é do adulto. O adulto, ele participa, ele aprende pela motivação própria. O aluno, a pedagogia, não, você incentiva, faz jogos e tal. O adulto não é diferente nesse sentido, mas ele tem que partir dele. Então, qual é o trabalho que tem que fazer para manter isso aí tudo? É criar soluções que você possa, não só na sala de aula, mas fazer jogos durante o expediente, no intervalo do almoço. Então, em uma indústria que eu trabalhei no passado, nós fizemos uma implantação de um programa de cultura. E o que a gente fazia? Durante os expedientes, que é um treinamento. Cultura você tem que treinar também para repetir até que isso vire uma habilidade, né? E aí nós fazemos jogos com roleta. Se você fizer isso, você está de acordo ou não com a cultura da empresa? Quais os valores da empresa? Como que você pode ajudar a empresa nisso? Então, você vai ali alimentando aquele conhecimento que foi passado. E nisso para tudo. Né? Para todos os conhecimentos que você precisa colocar em prática e como é que eu posso dizer? E reforçar, né, no dia a dia. Fábio, como é que você percebe o grupo? Se o grupo está atento àquele treinamento, se ele está motivado, se ele está participativo. Qual o maior desafio quando você faz essa implantação de treinamentos dentro das empresas? Quando a gente fala de grupo, a gente precisa entender como é que está o nível de relacionamento. A comunicação está acontecendo de forma assertiva, as pessoas estão tendo coragem de falar, estão abertos para falar sem medo de retaliação. Então, quando você entende que a equipe está nesse momento, você consegue entender que os treinamentos estão acontecendo e estão dando certo, que as pessoas estão engajadas. Agora, quando você dá treinamento, você engaja, você faz programas e você percebe que as áreas não se conversam bem, às vezes tem melindre para falar, tem medo de magoar alguém, então está faltando ali treinamento, está faltando amadurecimento de alguns comportamentos essenciais. E isso ocorre muito, né? Lá na minha empresa eu já fiz treinamento, que gente, entenderam? Tá tudo certinho? Aí todo mundo faz isso, como tu fizeste agora. Balança a cabeça, quando vai executar o processo, sai do processo. Isso aí, mais uma vez, a gente fala de cultura. Quando a gente tem uma cultura bem implantada dentro das empresas, as pessoas elas incorporam ao movimento da empresa. A empresa ela tem um movimento, porque tem pessoas lá dentro acontecendo. Então você pode desenhar o melhor processo do mundo, mas se você não tem uma boa cultura implantada, as pessoas não vão te acompanhar. E cultura organizacional não é algo assim de imediato. Não. É longo prazo, né? É um trabalho contínuo. Para você implantar um programa de cultura, né, a gente implanta aqui, tem alguns clientes... Vamos explicar melhor para quem está acompanhando a gente o que seria essa cultura organizacional, né? Porque quando a gente fala cultura organizacional, surgem algumas dúvidas. O que compõe a cultura organizacional? A cultura organizacional ela é composta pelos fatores de movimento da empresa, né, os indicadores, a parte operacional, mas o principal é o comportamento humano dentro dela. Como que eu quero que meus colaboradores se comportem? Para isso eu preciso desenhar qual a minha missão. Então, quando a empresa ela tem a missão dela, o motivo por qual ela existe. Quando ela tem isso, já começa por ali, primeiro momento, o sentimento. Você precisa engajar pessoas dentro desse sentimento, porque ela tem também que querer viver aquilo enquanto ela está empregada da empresa. O outro ponto que nós precisamos trabalhar é a visão. Onde eu quero chegar? Se eu não tenho um caminho, se eu não tenho um objetivo, qualquer caminho serve. Isso é temeroso, porque se você der tiro para tudo quanto é lugar, você pode chegar a lugar nenhum, né? E de repente você tem que fechar a sua empresa. Então precisa desenhar aonde eu quero chegar. E aí, o não menos importante, para mim, na verdade, um dos mais importantes são os valores. Quais os valores da minha empresa?
Por exemplo, uma empresa que tem como ética, comunicação, pessoas, esses são valores da empresa. E aí, através desse conhecimento, você começa a desenhar quais os comportamentos essenciais que o colaborador, ao entrar na empresa, precisa ter para ele estar ou não alinhado com alguns valores. Então a cultura é todo esse desenho, e não só, tá? E aí vem muitas outras coisas. Para você ter uma noção, a implantação da cultura organizacional, ela dura em torno de 6 meses a 1 ano. Depende muito da organização, do nível de maturidade que a empresa está. E esse é um acompanhamento semanal, mensal, diário? Como é que é feito esse acompanhamento, né, do consultor junto com a empresa? O normal é que a gente, no início, os encontros sejam em períodos menores, semanal, às vezes até 2 vezes por semana. Depois, dependendo do desenvolvimento, o engajamento da empresa, porque vai depender muito dos líderes da empresa se engajarem nesse processo. Porque o consultor ele vai conduzindo, mas as pessoas que estão lá que precisam desenvolver, porque eles têm o domínio do conhecimento, né, e da cultura em si. E aí depois a gente vai passando para quinzenal, né, mensal, e chega em um momento que a gente fica no mensal, mas sempre com a chamada da empresa. Porque não é só o desenvolvimento de um documento. Durante esse processo aí tem treinamento, precisa treinar os líderes para poder selecionar de acordo com a cultura, né? Eles pedem ajuda, por exemplo, Fábio, eu estou com uma dificuldade na minha equipe, eu preciso reformular, não estou conseguindo alcançar resultado. Então a gente vai trabalhar com eles, saber o que fazer com base onde? Na cultura. Então mostrar para eles como que eu olho para a cultura e tomo decisões. Então toda decisão, a partir da implantação de um código de cultura, ele é baseado nessa cultura. Eu não posso mudar, eu não posso fazer decisão porque eu gosto da pessoa, ou porque a pessoa precisa do emprego, Você ou tem que qualquer outra pensar coisa. Não, no macro. porque se eu não olhar para a cultura e pensar, por exemplo, no resultado financeiro só, e eu começo a desvirtuar da cultura, em algum momento eu vou me perder. Então a cultura ela vem para dar um caminho de comportamento, de objetivos. Aí isso aqui, feito a cultura, você vai alinhar isso tudo com o planejamento estratégico, onde a empresa quer chegar, quais as mensurações que ela vai ter, quais os indicadores. Então a cultura é isso, tá? Todo esse desenho para te embasar nas decisões de pessoas. E a gente pode falar aqui, falando de futuro já, o que existe nesse mercado de treinamentos a nível de tecnologia, de inovação, de tendência? Pronto. A inteligência artificial está aí ajudando vocês Totalmente. nesse processo também? Justamente o que eu ia falar, o primeiro ponto, quando a gente fala de futuro, são os treinamentos com inteligência artificial. Não tem outro caminho. Hoje já se fala muito, já fora e no Brasil também está se falando. Agora mesmo, recentemente, eu estive no Congresso Brasileiro de Recursos Humanos, onde nós tratamos todos esses temas de atualidade, muitas empresas já trazendo essas novidades para a gente. Então, um dos pontos é isso sim. O outro é que eu falei agora, o microconhecimento, o microtreinamento, que são as doses homeopáticas de informações que tem hoje nas redes sociais. Então, tem empresas que hoje o líder vai dar um treinamento, ele grava vídeos pequenos e na intranet ele joga um primeiro, aí depois de uma semana joga o segundo, para não ficar preso um treinamento de 15 minutos, 1 hora, não, joga 3 minutos, 5 minutos, vai colocando um pedacinho. E a pessoa não vai precisar parar a atividade para aquilo. Para rapidinho, viu lá o vídeo, passou. Depois vai. E o que é interessante é que fica lá guardado e a pessoa vai se atualizando, que é o que a gente falando agora de manter o conhecimento vivo, né? E tem assim, hoje tem muitas ferramentas. Com a tecnologia, com o IA vindo, sem dúvida nenhuma. Uma coisa interessante que estão usando bastante hoje são os óculos de realidade aumentada, né, virtual aumentada, treinamento de todo tipo de comportamento, porque gera estímulos sensoriais. Aí volta lá na neurociência, que vai estimulando a gente a pensar diferente, a motivar através das nossas memórias, né? Que as memórias são que geram muitos insights de comportamento. Então, quando você fala, por exemplo, treinamento para vendedor, usando a neurociência, você ajuda ele a persuadir, por exemplo, o cliente através das memórias afetivas, sensoriais. Então, essa realidade aumentada, ela vem para dar esse suporte para a gente. As pessoas começam a entrar no mundo hipnótico, digamos assim. A hipnose, ela ajuda muito nisso, né? Isso é um formato de hipnose que gera informações neurais, sentimentos, motivações,
que vão tomar decisões logo em seguida. E olha, hoje eu quero que você conheça o IADVH, que é um instituto comprometido com a saúde e a segurança no trabalho, com uma equipe dedicada em atendimento humanizado, oferecendo serviços de qualidade e projetos que promovem ambientes laborais mais seguros e saudáveis. É só acompanhar o IADVH no Instagram, @Instituto IADVH. Já a caixinha preta. Chegando no finalzinho aqui do nosso episódio de hoje, a gente tem uma caixinha preta e nela Na você tua tem umas frente. perguntinhas surpresas. Você pode ficar à vontade para escolher uma para você responder pra gente aqui, você vai pra gente abrir. conhecer um pouquinho mais do seu pensamento. Você que ministra Deixa eu te palestras, treinamentos, né, sobre Você neurociência, vai ler a sobre pergunta. comportamento, sobre recursos humanos. Vamos ver como ele vai lidar com isso na sua própria vida. Minhas emoções, né? Vamos lá. É grande a pergunta. Você vai ler pra gente e depois Vamos lá. responder. Se você pudesse jantar com qualquer pessoa, viva ou morta, quem seria? Minha família. Fácil. Por quê? É porque são as pessoas que me dão força, são as pessoas que estão comigo na minha jornada. Nada mais justo que eles estejam. Né? Então, aproveitar quem está com a gente hoje. Mesmo que tenham pessoas, claro, muito queridas que já partiram na nossa vida, mas aquelas pessoas a gente agradece sempre por ter vivido junto com elas. Mas quem está com a gente hoje é que a gente tem que sempre estar valorizando, até porque nós somos responsáveis por uma sociedade mais saudável, e se a gente conseguir fazer isso através da nossa família, que é a nossa base, ajuda bastante. Né? Perfeito, Fábio. Muito obrigada pela sua participação aqui. Muito obrigada a você que ficou até o finalzinho do nosso episódio de hoje. Aproveita, dá aquele like, coraçãozinho, gente. Não custa nada, é de graça. Compartilhe também com quem você acha que precisa saber mais sobre gestão de pessoas, comportamento humano e neurociência, né, Karina? Deixa sua pergunta no nosso Instagram, @Saúde na Mídia Oficial. E é claro, se inscreve aqui no canal para que a gente possa trazer mais conteúdos relevantes para você e para sua família. E até a próxima quarta. Tchau, tchau, gente.